gente vai falar o que uma pessoa que tem artérias entupidas sente nas suas pernas quando anda. É diferente de veia entupida, pessoal. Então segue a gente nesse vídeo aí, acompanha esse vídeo para você entender o que é o entupimento das artérias e o entupimento das veias da perna. Eu sou Antônio, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você todo santo dia que te ajuda a cuidar da sua circulação. Então existe sim, pessoal, artérias e veias na nossa perna e as duas podem entupir, causando sintomas e sinais completamente diferentes um dos outros, tá certo? Então a artéria é aquele vaso sanguíneo que leva sangue do nosso coração para a nossa perna, um sangue cheio de oxigênio, nutrientes, e a veia faz o sentido exatamente oposto, traz o sangue da nossa perna de volta para o coração para poder fechar a circulação, para poder que ele vá por um caminho e volte por outro. Se essa veia, faz o sentido oposto, você já consegue imaginar que ela traz o sangue diferente das artérias. As células da nossa perna pegam aquele oxigênio, pegam os nutrientes que as artérias trouxeram e devolvem para a veia levar para o coração o gás carbônico e impurezas que elas não querem, não precisam mais. Então, pessoal, o entupimento das artérias e o entupimento das veias vão causar sintomas diferentes. De forma breve, as veias, quando ela entope, é a trombose. Quando a gente fala de trombose venosa, que é aquela mais comum que a gente pega no dia a dia, é o entupimento das veias da perna. Se as artérias estão levando o oxigênio e estão levando os nutrientes, as células da nossa perna elas vão conseguir se manter vivas. Pensa se você prender a respiração aí, você vai conseguir ficar talvez 1, 2 minutos, mas não vai aguentar 10 minutos sem respirar. Mesma coisa as células da perna, as artérias estão nutrindo elas com nutrientes e com oxigênio. Então quando a gente entope as veias, teve uma trombose, tem algo ali que está prejudicando o retorno venoso, as artérias estão sendo nutridas, mas o sangue não consegue retornar e começa a acumular o quê? Impurezas e gás carbônico. Então a trombose nesses vasos que levam o sangue, você já conseguiu entender o que vai ficar faltando na perna. Vai faltar oxigênio e vai faltar nutrientes, tá certo, Antônio? Então as artérias vão causar problemas graves? Vão causar problemas muito graves, porque se você não consegue ficar sem respirar aí por muito tempo, sua perna também não consegue ficar sem sangue arterial por muito tempo. O raciocínio é o mesmo. Só que tem problemas de circulação que causam problema nas artérias de forma repentina ou de forma tardia, de forma lenta e progressiva. Então tem dois problemas que a artéria pode ter, que é o quê? Um fechamento súbito da circulação, que a gente chama de trombose ou de embolia arterial, são mecanismos diferentes, e tem um entupimento lento e progressivo das artérias, que a gente chama de doença aterosclerótica. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esses dois problemas. Então, quando eu interrompo a circulação na artéria de forma súbita, geralmente vai causar o quê? Uma dor lancinante, uma dor repentina. A perna vai ficar, se ela não está recebendo sangue, vai ficar gelada, vai ficar fria, pálida, branca. Por quê? Porque eu interrompi o fluxo do sangue de uma hora para outra. Ou seja, aquele problema, uma embolia, uma trombose arterial aguda, interrompeu de forma abrupta. Então aquela perna ela vai sofrer muito, igual se você parar de respirar e agora. Daqui a pouco tempo você vai começar a sofrer aquela angústia, aquela falta de ar súbito. Então o aparecimento de um entupimento arterial agudo, súbito, repentino, é grave. Do mesmo jeito que você morre se prender a respiração por muito tempo, se ficar sem ar por muito tempo, pessoas que ficam debaixo da água e afogam, a perna a mesma coisa. Se ela tem a interrupção súbita da circulação, ela vai aguentar só um período de tempo. Se a gente não tratar, a pessoa corre risco do quê? De amputar, de perder a perna. Então o que causa isso? Por exemplo, se a gente tiver um trombo formado em alguma parte do corpo, quem tem fibrilação atrial, problema de coração, ela pode formar um coágulo dentro do peito, do coração, e ele pode sair para lá na perna e entupir a artéria da perna. Isso é chamado, pessoal, de embolia arterial aguda. Antônio, fala mais um pouco para mim sobre o aparecimento da doença crônica. Tá, como que isso acontece? A doença aterosclerótica é quando a gente começa a envenenar o nosso corpo. Aquela pessoa que tem pressão alta descontrolada, açúcar alto, o diabetes descontrolado por vários anos, aquela pessoa que fuma, aquela pessoa que está obesa, que se alimenta mal, que não pratica atividade física, que tem o organismo todo inflamado, essas toxinas vão machucando as artérias. E naqueles locais onde tem esses machucados, vai se depositando
né, essas toxinas como colesterol, vai se depositando gorduras, cálcio e células do nosso corpo tentando limpar aquela sujeirada toda. Só que essas células, elas também vão se intoxicando ali e morrendo, causando debris, depósitos naquele local. E isso, pessoal, que é a formação de uma placa de ateroma, uma placa aterosclerótica nas artérias do corpo. Foi o envenenamento desses vasos sanguíneos que abriu uma ferida, né, entre aspas, uma lesão naquele vaso sanguíneo. Aquela lesão no vaso sanguíneo começa a se depositar toxinas, colesterol. As células do nosso corpo que vão tentando combater, vão chegando ali também fazendo o quê? Uma placa de aterósclero, uma placa de ateroma. Essa placa, pessoal, se a pessoa não se cuida, não se trata, ela vai progredindo, porque mais impurezas vão se depositando ali, mais sujeiras vão se depositando e ela vai crescendo até entupir a luz do vaso. Então essa pessoa, por exemplo, que tem doença aterosclerótica, né, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Vocês entenderam que eu falei que a placa vai crescendo progressivamente? Então é aquela pessoa que acontece o quê? Aquela placa, né, ela vai ocupar 10%, 20%, 30%, 50% daquela artéria, né, até chegar a 80%, 90% e 100%, entupir completamente o vaso sanguíneo. Só que você viu que demorou um período de tempo para isso acontecer. Então é aquela pessoa, por exemplo, que quando isso acontece nas pernas, ela vai tendo dificuldade para caminhar. É aquela pessoa que anda, para e cada vez vai andando distâncias menores, porque o problema está progredindo. Tá certo? Então, quando a pessoa anda e para, a gente chama de claudicação intermitente. Então, aquela pessoa que claudica, com certeza ela está tendo algum problema de circulação. A artéria dela está sendo entupida, né, lenta e progressivamente. Agora, essa placa pode se romper? Pode. Então, quando essa placa, né, ela fica tão grande, ela fica instável e se rompe, a gente fala que aconteceu uma trombose arterial aguda. Então, é aquela pessoa que tem doença crônica, né, aquela pessoa que o envenenamento foi causando a progressão da doença aterosclerótica, só que a placa se rompe e de forma súbita fecha a circulação. Então, é o que? Uma doença crônica que agudizou. Agudo quer dizer algo repentino. Então, o que aconteceu? A placa se rompeu, soltou um monte de impureza de uma forma assim, de uma hora para outra naquela artéria, e a artéria se fechou. Também vai causar o que, pessoal? O risco daquela pessoa perder a perna. Tudo isso que eu falei, a embolia arterial aguda, a trombose arterial aguda e a doença aterosclerótica vai privando aquela perna de circulação, vai diminuindo o fluxo de oxigênio e de nutrientes pelas artérias para a perna e vai causar o que? Manifestações clínicas. Vai causar o risco de amputação, vai causar, né, aumentar o risco da pessoa perder aquela perna. Então, quem tem, né, problemas de artérias, distúrbios nas artérias, elas vão sentir o quê? Vão sentir dor, vão sentir a perna ficar fria, ficar pálida, porque o sangue não chega lá. Só que isso pode acontecer de forma aguda, de forma súbita, pode acontecer de forma crônica. Aí que vem as manifestações dessas três doenças que eu falei para vocês. Aquela pessoa que tem doença aterosclerótica e claudica, aquela pessoa que sofreu uma embolia arterial aguda ou aquela pessoa que sofreu uma trombose arterial aguda relacionada à doença aterosclerótica. Então a manifestação clínica vai ser diferente no que? Na relação do tempo, né? E se aquela pessoa já tinha sinais antes, igual por exemplo ela claudicava. Mas de forma geral, né, o que eu posso falar para vocês? O raciocínio é o mesmo. Não chega sangue na artéria, a perna fica o quê? Não fica com os dedos rosinhos, os dedos ficam brancos, pálidos. Se o sangue não chega, o sangue quentinho, a perna fica gelada, a perna fica fria e acontece dor, porque as células estão morrendo por falta de oxigênio e nutrientes, a perna começa a doer e se elas começam a morrer, a pessoa pode com o tempo ficar o quê? Com a perna sem sensibilidade, porque os nervos morreram, sem conseguir mexer os dedos do pé e em última instância corre o risco de amputar, de perder aquela perna. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem alguém que fuma, que se alimenta de forma incorreta, que não trata o diabetes nem a pressão, que não cuida da sua saúde, manda esse vídeo para a pessoa aprender a se cuidar, tá certo? E deixa aí seus comentários. Se você gostou, curte, compartilha e fala com a gente, porque a gente quer saber o que você está achando aí do outro lado.